E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente aqui novamente para dar início às nossas atividades, tá certo? Na aula de arte de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito bom. Mas antes de entrarmos em detalhe desse tema, vamos fazer a nossa oração inicial, tá certo? E a nossa musiquinha, ok? Então vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agora vamos para uma musiquinha, tá certo? Hoje a gente vai cantar uma musiquinha de roda, de acordo com o tema que a gente vai ter hoje, tá bom? Então vamos lá. O circo pegou fogo, o palhaço deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Brasil 2000, a escola infantil. Quem se mexeu, saiu. Tem outras musiquinhas também. Quando a gente canta assim, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Então, essas são cantigas de roda. E as cantigas de roda, elas fazem parte do tema do nosso assunto de hoje. Na aula de arte de hoje, o tema vai ser folclore, né? Pois é, folclore que é o conjunto das manifestações, né? Das superstições de um povo, né? Lendas, parlendas, tudo isso está dentro do folclore. E é o que nós vamos estudar na aula de hoje, tá certo? Então ele diz aqui no livro de vocês, olha. Nessa cultura popular está repleta de celebrações, com certeza. Tem músicas, tem danças, tem os mitos, tem as lendas que a gente conhece, né? A lenda do Boitatá, a lenda do lobisomem, da Vitória Régia, né? Da Macunaíma. Tem também muitas superstições e tem também alguns mitos, né? Algumas coisas. Por exemplo, quem não sabe da lenda do lobisomem, né? Da lenda do Saci Pererê, que é um negrinho, né? Muito esperto, peralta, que vive pregando peças nos outros. Do Curupira, que é o protetor das matas, né? Então ele diz aqui, ó, também tem algumas superstições, que a gente não faz algumas coisas porque acredita que é verdade. Por exemplo, tem gente que não gosta de passar embaixo de escada porque dá azar. Tem gente que costuma não cruzar com um gato preto na rua porque dá azar. Essas são algumas superstições. E o livro de vocês traz outras, olha. Eu já falei aqui, olha, passar embaixo de escada, cruzar os dedos para ajudar a dar certo, né? Às vezes a gente está numa competição ou numa brincadeira aí, vamos cruzar o dedo para dar sorte, vai que vai dar certo, né? Isso são superstições. Encontrar um trevo de 4 folhas diz que dá boa sorte. Na sexta-feira 13, né, que diz que é um dia de azar, toda vez que é sexta-feira cair como dia 13 é considerado um dia de azar. Ou quebrar um espelho. As pessoas dizem que quebrar um espelho pode dar 7 dias de azar. Então, esse tipo de manifestações, essas culturas, estão dentro, né, do folclore, desse grupo de manifestações, né? Aí aqui eu coloquei aqui, ó, folclore é igual a lendas, cantigas, adivinhas, danças, mitos, superstições e parlendas. Quem lembra de alguma parlenda, né? Parlendas são aquelas musiquinhas que a gente canta antes de iniciar uma brincadeira. Por exemplo, né? O pica-pau picou o pau. Quantos paus ele picou? Aí a pessoa diz o número e conta. Então, isso é um tipo de parlenda, tá certo? E também tem a importância das brincadeiras folclóricas, né? No folclore existem várias brincadeiras que a gente às vezes não relaciona ao folclore, mas tem a ver com o folclore, ó. A amarelinha, o bambolê, queimado, né? A bola queimada, bolinhas de gude, as brincadeiras de rodas, de ciranda, cirandinha, do circo pegou fogo, dança de cadeira, esconde, esconde. Essas brincadeiras, tudo isso está dentro do folclore, né? E são coisas que a gente deve manter, preservar a cultura, né? O folclore é muito vasto de cultura, é muito vasto de características, de costumes e tradições de um povo, né? A gente não pode deixar isso acabar, tá certo? Bom, já na página 58 e 59,
vem falando das lendas e dos mitos brasileiros mais ricos que já tivemos, gente. Olha, Saci Pererê, a Iara, o lobisomem, a mula sem cabeça, o boitatá, o curupira, a Vitória Régia, o boto cor-de-rosa, a cuca, negrinho do pastoreio e a mão de ouro. Aqui são algumas lendas e mitos, né? Que está contando um resumozinho de cada um. Por exemplo, olha, o do boitatá, uma cobra de fogo que vive em torno de rios e mares e ele protege as matas e floresta contra incêndios. Em cada um desses vocês vão encontrar um resumozinho do que seria cada lenda dessa. E eu tenho certeza que vocês conhecem quase todas, ou todas, né? Como também os pais de vocês e os avós têm com eles alguns mitos e lendas antigamente. Tem pessoas que falam sobre fogo corredor, que é uma lenda antiga, principalmente quem mora no interior, gosta de contar esse tipo de lenda, tá certo? A cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que diz ele que era uma mulher idosa, que parece com um jacaré, e ela rapta as crianças desobedientes que não querem dormir cedo, né? Querem ficar acordadas até tarde da noite. Muita gente já escutou essa conversa por aí, tá certo? Além dessas outras lendas, também tem a cobra norato, né? O jurupari, o papafigo, a roarro e a alamoa. Essa alamoa eu não conheço, depois eu vou até dar uma pesquisadazinha, tá certo? Mas existem muitas e muitas outras lendas. Existe até hoje em dia aquelas lendas urbanas, né? Que as pessoas contam, como a da loura do banheiro, esse tipo de coisa. Essas são lendas urbanas, né? Não são lendas mitológicas como essas aqui do nosso livro, tá certo? Já na página 60, que vocês também vão fazer em casa, ele vai ensinar como fazer um boitatá com dobradura. Para fazer esse boitatá, a gente vai ter que pegar o material de apoio da página 3 e 5, ok, gente? Então, olha. Tá aqui, ó. Página 3, que seria essa, né? E página 5, que é essa aqui colorida, tá? Vocês vão destacar, ó. 3 e 5. Pronto. Vocês irão destacar. E aqui, ele vai ensinar como fazer o boitatá, tá certo? Aqui ele diz que, aqui, ó, destaque as tiras de papel colorido e o pescoço e a cabeça do boitatá. Então, se vocês prestarem atenção direitinho, vocês vão destacar, vão recortar, vão dobrar, né? E vai fazer o boitatá enorme. Sigam todas as orientaçõezinhas aqui que vocês vão fazer, tá certo? Na página 61, ele pede que vocês façam um jogo da memória. Olha, aqui tem Saci, Saci, 2 vezes, tá vendo? Iara, lobisomem, mula sem cabeça, curupira e o boto. Cada um desses ele pediu que fizesse 2 vezes, para que vocês façam um jogo da memória. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar o personagem igual, o Saci 2 vezes, a Iara 2 vezes, o lobisomem 2 vezes, pronto. Quando vocês desenharem, que eles ficarem iguaizinhos, tá certo? Aí vocês vão recortar e vai fazer o jogo da memória e podem brincar em casa. Vocês, com a mamãe ou com alguém que vocês possam brincar em casa do jogo da memória, tá certo? Então, essa atividade de arte está relacionada ao folclore, que é o conjunto de manifestações, culturas e tradições de um povo. E no folclore estão as danças, as cantigas de roda, as lendas, as parlendas, as adivinhas, né? As brincadeiras, tá certo? Né? E os personagens que a gente bem conhece. Então, essa semana nós estamos falando sobre a importância do folclore, né? Das suas brincadeiras e que a gente não pode deixar que essa cultura se perca, né, gente? São várias superstições. Essas superstições, elas fazem parte da história da gente, né? São manifestações que são passadas de geração em geração pelos nossos avós, pelos nossos tios, tá certo?
Então, é algo que a gente não pode deixar se perder. Assim como, às vezes, vocês brincando, vocês costumam também contar. Olha, minha avó contava, minha mãe conta que acontecia isso, que acontecia aquilo. Então, quando a gente vai passando o que a gente aprendeu com outras pessoas, para outras mais novas, a gente está passando de geração para geração. E a gente não pode deixar esse costume morrer, tá certo? Então, leiam com atenção, tá certo? Façam a atividade de vocês. Olha, tem aqui na página 57, tem algumas perguntas, tá? Sobre a importância das brincadeiras folclóricas. Olha, por que as brincadeiras folclóricas são tão importantes? Aqui eles estão colocando como se fosse para dialogar. Como a gente não está com aula presencial, eu quero que vocês escrevam aqui o porquê dessa importância. Olha, com quais das brincadeiras e dos jogos citados no texto você costuma brincar no seu dia a dia? Aí vocês vão dar uma lida, aqui tem falando de várias. Tem desde brincadeiras antigas, como tem brincadeiras hoje usando tecnologia. Vocês escrevam também. C, por quanto tempo você costuma usar recursos tecnológicos ao longo do dia, né? Aí vai dizer. Agora, com essa pandemia, eu tenho certeza que está sendo praticamente o dia todo, né? Acho que a mamãe está deixando liberado. E também tem na letrinha D. Em sua opinião, o tempo que você dedica ao uso de tecnologias é excessivo? Justifique. Ou seja, você usa demais durante o dia ou a mamãe costuma dar algumas regras? Tal hora, pode usar o celular, pode usar o tablet, ou pode usar o computador. Depois, não pode usar, já vai ter que fazer alguma coisa mais criativa, né? Então, pode usar essas tecnologias, mas a gente não pode exceder o limite, né? Tem que ter algumas regras a serem cumpridas. Eu sei que com essa pandemia a gente fica às vezes sem ter o que fazer, porque não pode estar saindo, né? Tem que se resguardar, mas também a gente não pode abusar nas tecnologias, tá certo? Embora vocês estejam também estudando online, não é? Vendo as nossas atividades, fazendo exercícios, mas tem que ter, mesmo assim, tem que ter uma regrinha para tudo, tá certo, gente? Pronto, então fica aqui. Vocês vão responder essas atividadezinhas, tá bem? De arte, já falamos que é sobre o nosso folclore, né? O mês do folclore, né? Que é o mês de agosto, dia 22 de agosto, é considerado o dia do folclore, tá certo? Então, vamos fazer as nossas atividades com atenção. Espero que vocês façam tudo direitinho, tá certo? E na próxima aula a gente faz a nossa correção, tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.